Vai dar continuidade ao nosso assunto de números racionais, que foi iniciado pela professora Achandra na semana passada, onde ela deu adição, subtração e a introduçãozinha sobre números racionais, tá? Hoje a gente vai ver multiplicação e divisão, e quem vai dar aula sou eu, a professora Tabata, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat, ou pode até mesmo abrir o microfone. Eu só peço que abram um de cada vez, para não atrapalhar a aula, e vamos dar início, tá bom? Esse slide aqui, ele é para quem quiser acompanhar no livro, ele tá da página 106 à página 115, tá bom? Bom, primeiro a gente vai falar da multiplicação com números racionais na forma decimal. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar que, primeiro, a gente multiplica como se fossem números naturais. Segundo, a gente coloca a vírgula no resultado de acordo com a quantidade de casas decimais, seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Quando a gente for ver um exemplo, a gente vai entender mais ou menos o que isso quer dizer. E, por último, nós devemos observar sempre os sinais. Como a gente já explicou lá quando a gente introduziu os números inteiros, tem sempre o jogo do sinal. Quando eles têm o mesmo sinal, é positivo, e quando eles têm sinais diferentes, é negativo. Agora a gente vai ver aqui na prática, tá? A primeiro exemplo aqui tem assim, 3 vezes 1,5. A gente vai escrever aqui, ó, montar a continha para ficar mais fácil da gente ver, né? 3 vezes 5. 15. 15. Bota o 5 aqui e vai o 1. 3 vezes 1. 3. 3 mais 1 dá 4. E agora? 4. Agora a gente tem que analisar o quê? Dessa vírgula. Aqui nós temos um número após a vírgula apenas, né? Então a gente vai colocar apenas um número aqui depois da vírgula, que é o 5, tá? A gente sempre vai fazer essa soma de quantos números tem após a vírgula, para saber onde vamos colocar a nossa vírgula. Vamos ver aqui mais um exemplo, tá? Aqui, ó, 2,6 vezes 1,7. 7 vezes 6. Alguém sabe me dizer? 42. 42. Bota o 2 aqui 42. e vai o 4. 7 vezes 2. 14. 14 mais 4 dá 18. 18. Aqui agora a gente vai multiplicar por 1, né? 1 vezes 6 dá 6. 6. Deixa eu usar aqui a borracha. Só um minutinho. Aqui, ó. 6. E 1 vezes 2 dá 2. 2. Agora a gente vai fazer a soma aqui, né, ó. 2. 8 mais 6, 14. Bota o 4. 14. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4. E agora o que a gente vai somar? Aqui a gente tem, ó, 2 números após a vírgula, né? Um em cada um. Então a gente vai botar aqui, ó, 1, 2. A nossa vírgula vai ficar aqui. Então o nosso resultado de 1,7 vezes 2,6 é 4,42. Tá bom? Agora a gente vai ver um exemplo com sinais diferentes, pra gente fazer o jogo de sinal, pra gente não se esquecer, tá bom? Vou escrever aqui, ó, vou montar nossa continha, ó, menos 0,003 vezes 2. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 0, 0. Aqui agora a gente vai contar, ó. 1, 2, 3 números após a vírgula. Aqui, ó. 1, 2, 3. Nossa vírgula vai ficar aqui. Certo? O que a gente falta pra gente fazer? Ainda falta a gente fazer o jogo de sinal, né? A gente sabe que aqui na frente do 2, ó, tem um mais. Quando não tem nada é porque tem um mais. Mais por menos. Menos. Então o nosso resultado aqui, ó, é menos 0,006. Tá bom? Vamos fazer mais um aqui com sinal diferente. 0,74 vezes 1,8.
8 vezes 4. 32. 32. Bota o 2 aqui e vai o 3. 8 vezes 7. 42. Não. 2. 56. 56 mais 3 dá 59. Vai o 5 Nove. aqui. 8 vezes 0 é 0. 0 mais 5, 5. E agora a multiplicação por 1, basta repetir, né? 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 0 é 0. Agora a gente faz a nossa soma aqui, ó. Dá 2. 9 mais 4. 13. Dá 13, vai 1. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 1 dá 13. 12 mais um 13. Vai 1 novamente. 0 mais 1 dá 1. Agora a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3 números após a vírgula. 1, 2, 3, a nossa vírgula vai ficar aqui. E vamos fazer o jogo de sinal, né? Se aqui não tem nada, aqui tem um maisinho. Menos por mais. Menos. Menos. Então, o resultado da nossa multiplicação é menos 1,332. Tá bom? Boa tarde. Agora, a gente vai para a multiplicação com números de forma fracionária. O que a gente tem que fazer quando for a multiplicação na forma fracionária? Primeiro, nós vamos multiplicar numerador por numerador. Segundo, denominador por denominador. Como eu gosto de dizer, para ficar mais fácil, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Multiplica o de cima pelo de cima e multiplica o de baixo pelo de baixo. E, como sempre, observar os sinais, né? Se tem o mesmo sinal é positivo, se tem sinais diferentes é negativo. Vamos fazer aqui uns exemplos rapidinho. Aqui, ó, os sinais são iguais, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6. Pronto, quando tiver de forma fracionária, em forma de fração, basta a gente multiplicar. Vamos fazer mais um aqui, ó. 3 vezes 6. 18. 18. 4 vezes 5, 20. 20. Aqui, ó. 7 vezes 4. 28. 28. 9 vezes 3. 27. 27. Muito bem. E por último, 1 vezes 4. 4. 8 vezes 6. 48. 48. 48. Certo? Todo mundo entendeu, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui um exemplo se a gente tivesse com sinais diferentes. Eu vou trocar bem aqui a cor da caneta, só um minuto. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, menos 1/3 vezes 2/6. Qual ia ser o resultado aqui? Menos. Menos o quê? Eu quero a multiplicação todinha. Como é que faz, gente, a multiplicação em forma de fração? Acabei de fazer aqui nas outras, ó. Dois 16 a 4 de 2. 2,16. 3 vezes 6. 18. 18. 2, Vocês entenderam como é que faz? 18. Todo mundo entendeu? Sim. Ninguém tem dúvida? Sim. Pode repetir de novo? Não. Posso A senhora repetir? pode explicar novamente, por favor? Qual parte você não entendeu? Só essa aqui mesmo? Só a distração. Vou fazer aqui outro exemplo, ó. Vou colocar aqui no meio. Ó. Menos 5 quartos vezes 2 décimos.
Alguém pode me dizer qual é o resultado? 10. 10 menos 10. Menos por mais dá menos. 10 quarentavos. Isso, sobre 40 avos. Não pode esquecer, tá? É sobre 40 avos. O que você faz? Você vai multiplicar ó, esse 5 vezes esse 2, vai colocar aqui em cima. Esse 4 vezes esse 10, vai colocar aqui embaixo. Entendeu? Sim. 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 Agora a gente vai seguir para divisão. A divisão, ela é um pouco mais complicada, mas também não é nada demais. Na divisão de forma decimal, quando tem vírgulas, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente pode multiplicar por 10 sucessivas vezes. Isso quer dizer que a gente pode multiplicar quantas vezes forem necessárias até que esse número natural se torne um número inteiro, tá bom? E depois observar os sinais. Se tem o mesmo, o quociente é positivo. Se os sinais são diferentes, o quociente é negativo. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui nós temos um número que tem 2 números após a vírgula. Um número decimal que tem 2 números após a vírgula. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por 10, né? Só que a gente tem que multiplicar tanto desse lado aqui, que tem a vírgula, quanto desse lado aqui, ó. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? 5 vezes 10. 50. 50. 0,25 vezes 10 dá 2,5. 2,5. Ainda ficamos aqui com um número depois da vírgula. Então, a gente vai multiplicar por 10 de novo. Tanto de um lado quanto do outro lado, tá? 50 vezes 10, 500. 500. E 2,5 vezes 10 dá 25. E agora, o que a gente faz? A gente divide normal, né? Vou até botar aqui o nosso tracinho, ó, pra gente ver que é uma divisão simples. 50 dividido para 25 dá por 2 e sobra 0. Baixa o próximo número aqui, que é 0. Aí a gente acrescenta um 0 aqui, ó. E o nosso resto final fica 0. Ou seja, 5 dividido para 0,25 é 20. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Sim. Aqui, ó. 18 dividido para 0,2. Vamos multiplicar por 10 para sumir com essa vírgula, né? Vamos multiplicar por 10 aqui e vamos multiplicar por 10 aqui. 18 vezes 10 dá 180. 180. Dividido para 0,2 vezes 10 dá 2. Dá 2. Agora a gente só faz a divisão, ó. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18, sobra 0. Baixa o 0 aqui, que é o próximo número. Acrescento o 0 aqui. O nosso resto final também é 0. Ou seja, 18 dividido para 0,2 é 90. Agora a gente vai fazer aqui um exemplo com números com sinais diferentes, tá? Pra gente não esquecer de fazer o jogo de sinal quando eles aparecerem dessa forma. Aqui, ó, nós temos 2 números após a vírgula. Então, a gente já sabe que a gente vai precisar multiplicar por 10 duas vezes. Então, vamos multiplicar aqui a primeira. 15 vezes 10. 150. 150. 150 dividido... Menos 0,3 vezes 10 dá menos 0,3. E agora, o que a gente faz? Que ainda continua com vírgula. Multiplica novamente. 150 vezes 10 dá 1.500. 500. 0,3 menos 0,3 dá 3, exatamente. Agora, ó, a gente só precisa fazer a divisãozinha aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5, sobra 0. Abaixo o 0 aqui.
bota um zero aqui. Nosso resto continua sendo zero. Aí vamos baixar aqui o outro zero. Bota mais um zerinho aqui e nosso resto final é zero. Só que nós temos sinais diferentes, né? Porque aqui, ó, tem um maisinho. Mais por menos... É menos. Menos. Então, Menos. 15 dividido para menos 0,03 é menos 500. Menos 500. Bom, vamos fazer a Menos nossa última aqui, ó. Menos 27 vezes 10 dá 270. Dividido para 0,009 dá... 0,09. Exatamente, 0,09. Então, vamos precisar multiplicar mais uma vez. Aqui vai ficar, ó, menos 270 vezes 10 dá menos 2.700, tá? Dividido 0,9. 0,9, muito bem. E por fim, pra gente sumir com essa vírgula de vez, vamos multiplicar mais uma vez. Aqui vai ficar 27.000. 27.000. Exatamente. E aqui vai ficar 9. 9. Aqui, ó, vamos fazer a nossa divisãozinha, né? 27 dividido por 9 dá 3. O resto é 0. Abaixa aqui o primeiro 0. Dá por 0, né? O resto é 0. Abaixa o próximo 0. Dá por 0 e o resto é 0. E o último 0 aqui, abaixa, dá por 0. E o resto final é 0. Só que aqui a gente tem o mais, né? Menos por mais... Menos 3.000. Menos 3.000. Então, esse é o resultado da nossa divisão, tá? O que que a gente fez? A gente multiplicou por 10 até sumir com a vírgula. Professor, se tiver, por exemplo, 0,000005, a gente vai multiplicar por 10 aqui, ó, a quantidade de zeros que tem. Ok? Entendi agora. Entendeu, né? Então vamos seguir aqui, ó, pro nosso último assunto, que é a divisão em forma fracionária. O que que a gente faz? A gente conserva a primeira fração, ou a de cima, né, que a gente costuma chamar, e multiplicamos pela segunda fração, pelo inverso da segunda. Perdão, que eu esqueci de colocar inverso. E multiplicamos pelo inverso da segunda fração. E, assim como na demais, observando sempre os sinais. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos a primeira fração. E aqui nós temos, ó, a segunda fração. O que que a gente acabou de... Gente, desliga o microfone aí, tá atrapalhando um pouquinho. Pensei que o meu microfone estava desligado. Aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Que a gente acabou de ler. Vamos repetir a primeira fração. 1 sobre 2. Repetimos a primeira fração. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Que é a segunda fração aqui? 1/3. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1. Tá? Entenderam o que eu fiz, né? Eu repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. E agora a gente faz a multiplicação simples que a gente já aprendeu. A de cima pela de cima e a de baixo pela de baixo. 1 vezes 3. 3. E 2 vezes 1. 2. Pronto, entenderam? Vamos fazer mais Sim. uma aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Nós temos aqui, vamos repetir a primeira, ó. Repetir 3/4, tá? Multiplicar pelo inverso da segunda. Quem pode me dizer qual é o inverso da segunda aqui? 5 sobre 6. 5 Cinco sobre sextos. 6, exatamente. E agora a gente faz a nossa multiplicação, né? 3 vezes 5. 15. 15. 4 vezes 6. 24. Bom, como eu falei ali no slide anterior, aqui diz, ó, pode ser a primeira fração ou a de cima. Por quê? Porque a nossa fração ela pode vir desse formato aqui, ó, uma em cima da outra. Professor, o que que a gente faz? A mesma coisa. Repete a de cima. Quem é a de cima aqui? 7 sobre 9. Repete. 7 sobre 9.
E multiplica pelo inverso da de baixo. Quem é o inverso dessa daqui? 3 sobre 4. 3 sobre 3 4. sobre 4, exatamente. 3 sobre E agora 4. a gente multiplica, né? 7 vezes 3, 21. 21. E 9 vezes 4, 36. 36. 36. Pronto. Agora a gente já sabe como é que faz. Ó. Vamos fazer essa aqui rapidinho, a última. Repete a primeira. 1 sobre 8. 1 sobre 8. Multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? 6 sobre 4. 6 sobre sobre 4. 4. Muito bem. E aí a gente faz a nossa multiplicação. Aqui dá 1 vezes 6. Dá 6. 6. 8 vezes 4 dá... 8 vezes 4, 32. 32. Faltou minha memória. Pronto. Essa é a divisão em forma fracionária. Todo mundo conseguiu entender?